Estamos de volta então para esse terceiro e último bloco do nosso programa Respostas. E o Fernando, lá do bairro Santa Emília, também nos enviou uma pergunta polêmica, né? Padre, Jesus era comunista? Eu gosto sempre de falar uma coisa que é característica da pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus no seu contexto, eu digo que Jesus não tinha pecado. Então, Jesus é verdadeiro homem, mas um homem perfeitamente integrado. Um homem livre. E o que significa um homem livre? Um homem livre significa um homem que não é de partido. Tá? Vejam, que na política nós temos partidos. Jesus não se envolveu com nenhum dos grupos do seu tempo, no sentido de que ele continuou sempre uma pessoa. A sua mensagem não se atrelou a nenhum grupo de poder, a nenhum grupo político. Tinha gente que quer sempre instrumentalizar, né? A gente quer um Jesus ou de esquerda ou de direita. Quem é Jesus? Nenhum nem outro. Simples. Nenhum nem outro. Tanto que é verdade que o nosso critério é perceber que as opções partidárias, elas são circunstanciais, elas são opções de organização. Tanto que ficam muito à mercê dos critérios que respondem à organização social. Qual é a função da política? A função da política é o bem comum, a construção do bem comum. Então existem muitas formas de você entender, e os espectros políticos, né, eles vão de um posicionamento mais à esquerda, um posicionamento mais à direita, centro, e essas coisas são próprias do dinamismo da política. Jesus está acima disso, tá? Jesus deve iluminar todas as realidades, mas também a política, né? E daí a gente tem que tomar cuidado, porque uma coisa é o conteúdo da fé. O conteúdo da fé diz que a preocupação com o mais pobre é elemento constitutivo da nossa fé. Agora, você usar uma política para construir, né, digamos, uma visão de mundo onde você politicamente, para conseguir implantar a sua ideia, acaba o quê? Destruindo outras pessoas, matando, ferindo a liberdade e a dignidade das pessoas, isso é uma ideologia, tá? Então Jesus não era comunista, mas isso não significa, porque quando você faz essa pergunta, eu estou com medo de qual ideologia você está partindo. Porque quem não tem ideologia, sabe quem não tem ideologia? Essa cadeira aqui, tá vendo essa cadeira que eu estou sentado? Cadeira não tem ideologia. Todos nós temos ideologia. A gente acha que ideologia só tem quem é de esquerda, ou ideologia só tem quem é de direita. Não, ideologia é uma ideia que norteia, que dá norte a um pensamento. Qual que é o problema da ideologia? Quando ela se extremiza. Se extremiza no modo que ela não consegue mais ler a realidade, mas a realidade tem que se adaptar àquele pensamento, tá? Então, esse é o problema das leituras ideológicas no sentido pejorativo. Vira uma camisa de força. Esse binômio direita e esquerda, ele não serve como instrumental para o cristão ler a realidade, tá? Ele não serve, porque ele é limitado. Ele é um instrumental bastante limitado. Muitas coisas escapam a essas leituras. Então eu diria que tem coisas positivas e coisas compatíveis num aspecto, coisas compatíveis e incompatíveis em outro. Trigo e joio estão misturados, né? O que não pode é, dentro das comunidades, o cristão agora tem que ser de direita. Não, a igreja sempre deixou livre as opções partidárias dos seus fiéis. É óbvio que dentro de esquerda e de direita vocês vão encontrar coisas que são absolutamente incompatíveis com a fé, mas nas duas. Tá? Nas duas. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós não podemos fazer um uso político partidário. O clero é constantemente chamado, os bispos chamam a atenção, olha, vocês não se envolvam em política partidária. Exatamente porque a igreja tem que estar livre para evangelizar. Mas evangelizar não significa ignorar os problemas, ignorar as situações, tá? Ver os contextos. O que o Concílio Vaticano II falou? Tem que ler os sinais dos tempos. Tem que ler a realidade com o olhar da fé, não com o olhar da política.
Então Jesus não era comunista, como Jesus não era fascista, Jesus não era de direita, Jesus não era de esquerda, Jesus é Jesus, tá? Ele propõe um caminho existencial mais do que uma proposta político-partidária. Está longe disso, tá? Jesus não propõe e a igreja não diz, olha, existe esse sistema que é ideal. Nunca. A igreja vê luzes e sombras em todos os sistemas, tá? É óbvio que o sistema comunista, na sua concretização histórica, é absolutamente incompatível com muitos pontos da fé, tá? Mas hoje em dia você vai dizer assim, se preocupar com pobres é coisa de comunista? Não, é coisa de cristão. E tem gente dizendo que preocupação com algumas bandeiras, né? Eu digo que o movimento de esquerda comprou algumas bandeiras, que inclusive ele mesmo traiu, tá? Essas bandeiras. Mas não são bandeiras para o cristão, porque são questões inerentes. O serviço à humanidade, o preocupar-se com o ser humano, sobretudo quando a sua dignidade é ferida, foi a preocupação sempre presente dos cristãos. Desde o início, os padres da igreja diziam, tem alguma coisa sobrando lá na sua casa, no seu armário, não te pertence. Então vejam, Cristo não havia necessitados entre eles, a questão dos atos dos apóstolos, da comunidade, e inúmeros discursos de Jesus fica claro que a pessoa tem que colocar sempre a dignidade de todos, o bem comum acima de tudo, que se resume na lei do amor a Deus e amor ao próximo. Essa é a lei do cristão, tá? Essa é a lei do cristão, o amor, tá? Esses espectros políticos, eles são propostas que respondem a determinados contextos e a determinadas ideologias, que se tornam perigosas, muito perigosas. Mas eu vou repetir, Fernando, aquilo que eu disse no início. Jesus é um homem livre. Não compactou com grupos de poder, nem religiosos, nem políticos. Tinha gente que queria a luta armada para afrontar o domínio do Império Romano. Jesus não entrou nesse discurso, tá? Então a gente precisa entender que o discurso não é apolítico. O discurso cristão não é apolítico, mas ele não é político partidário, tá? E por isso a igreja não canoniza nenhum sistema. E ela mostrou no sistema comunista inúmeras incompatibilidades com a nossa fé. Tá? Mas isso não significa dizer que a igreja assumiu um outro sistema. Ah, esse sistema, o sistema neoliberal. Não, a igreja faz inúmeras críticas ao sistema neoliberal. O problema é que nós temos cristãos que estão dentro de bolhas. Tá? E só recebem da internet, das redes sociais, notícias que confirmem aquilo que ela pensa. Aí a gente está perdendo a visão do todo. As pessoas estão se fechando em guetos ideológicos. Esse é um grande perigo, tá? As pessoas estão se fechando cada vez mais em guetos ideológicos, tá? Então vamos tomar muito cuidado com essas leituras ideológicas da realidade. O cristão tem o óculos da fé. É esse o óculos que ele utiliza para fazer leitura da realidade. E inclusive para criticar a sua própria posição política, tá? Como que eu uso o critério? Como é que o cristão pergunta? Isso é compatível com o evangelho? É compatível com a minha fé? Ou não? E aí, a gente precisa entender que alguns elementos, vou dizer, aborto, incompatível, gente, com a nossa fé. Tortura, incompatível com a nossa fé. Tá? E aí, nós precisamos perceber que o político católico cristão precisa deixar que a fé seja a bússola do seu trabalho, a bússola do seu caminho de busca do bem comum. Porque os papas já disseram que a política, Papa Paulo VI falou que a política é o melhor caminho para exercício da caridade. Política, ciência do bem comum. Mas aí os sistemas políticos, eles são carregados de ideologias que muitas vezes, na sua concretização, no lugar de libertar o humano, acabam escravizando. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado, mas não vamos pensar que a igreja assumiu para si um sistema político. Não assumiu. Cada tempo a igreja vai fazendo suas propostas e vai o quê? Vai mostrando luzes e sombras de cada sistema. Tá?
as luzes e as sombras. Tá? E não vamos pensar aí que a igreja canoniza um lado. Nós estamos muito divididos, exatamente por conta que essa última campanha eleitoral causou uma guerra, né, interna, também interna. Nossas comunidades não saíram isentas das consequências disso, e a gente precisa encontrar o eixo, reencontrar o caminho da unidade, do amor, fazendo discursos que estejam, sobretudo, pautados no Evangelho, na nossa fé, na fé da igreja. Tá? Então é isso. A fé da igreja está acima até porque é critério para nós fazermos. Para nós dizermos, olha, mesmo que eu tenha feito uma opção partidária, no meu partido isso, gente, é incompatível com o Evangelho. Opa, não dá. Não dá. Né? Tudo que fere a dignidade humana, sua liberdade, né, os grandes valores, vai ser incompatível com o Evangelho. Necessariamente. Tá? Mas vamos tomar cuidado porque nós estamos criticando ideologias a partir de um olhar ideológico. Então vai com calma. Vai com calma. Tá? Vai com calma. Guilherme, obrigado. Aliás, desculpa, Fernando. O Guilherme era da pergunta anterior. Fernando, muito obrigado, tá? Pela sua pergunta, pela sua participação aqui no nosso programa. E agora nós vamos para a pergunta da Anelisa lá do Monte Líbano. Anelisa faz a seguinte pergunta para nós. Padre, as mulheres que se destacam na Bíblia eram diferentes? Por que naquela época as mulheres como um todo eram excluídas? Como entender? Olha, se você pergunta se as mulheres eram diferentes, Anelisa, diferentes em que sentido? Elas se destacam por causa que essas mulheres vivem, respondem a momentos específicos da intervenção de Deus na história da salvação e acabam se destacando, né? Ruth, grandes mulheres, assim, grandes personagens do Antigo Testamento. Mas essas pessoas vivem o seu contexto, tá? E, sobretudo, Anelisa, o contexto veterotestamentário é um contexto bastante patriarcal, né? É um contexto bastante patriarcal, que nós traduziríamos, mas aí a gente tem que tomar muito cuidado para fazer uma transferência congelada, para machismo, né? Mas calma que o contexto patriarcal ele tem uma outra lógica. E é verdade, porém, que essas mulheres se destacaram. Se destacaram porque num momento determinado, pela sabedoria delas, elas foram instrumentos de Deus, tá? Maria, uma grande mulher, né? Jovem filha do seu povo. Essa mulher se destaca na história da salvação, até por conta do papel específico e especial, né? Todo particular de Maria dentro desse aspecto. Mas nós não podemos pensar que essas mulheres são diferentes no sentido de extravagância, de extraordinário, que fossem mulheres fora do seu tempo. Não. Como não são diferentes ou extravagantes, as mulheres santas do nosso cotidiano, né? As Donas Marias, a Dona Maria da vida, né? Que perdeu o marido cedo, teve que ficar com 5, 6 filhos. Lava roupa fora, batalhou, suou, cuidou, educou os filhos, formaram-se. Vejam que nós não podemos ficar pensando que a vida de santidade é uma vida de extravagância, no sentido, não é extravagância, o que eu quero dizer? Eu quero usar um outro termo aqui, mas não vem à mente. Excepcional. Não, são mulheres que em determinados momentos sabem corresponder à vontade de Deus, né? E se tornam colaboradoras nesse processo de salvação, tá? Nesse caminho da realização do projeto de Deus e implantação do seu reino. Então essas mulheres muitas delas sim eram excluídas, como muitas vezes acontece hoje também, né? Mas mulheres que souberam dar a sua contribuição. Tem dito hoje, tem muito se refletido sobre a teologia feminina, né? A teologia do feminino, mais do que uma teologia feminista, mas a teologia, as interpretações bíblicas vistas na ótica da mulher, na ótica do feminino. Então você percebe, Anelisa, que a igreja está dizendo aí, olha, nós precisamos dar passos ainda com relação. Uma coisa é o teólogo, homem, fazendo teologia.
Outra coisa é a mulher. A mulher tem, por natureza, aspectos, dons, intuições que são específicas dela. Então, a contribuição da mulher na igreja, né, é uma coisa que tem se pensado muito ultimamente. E não simplesmente para seguir modinha também, né? Não é isso. Porque hoje as modas acabam, no lugar de salvarem a dignidade da mulher, acabam, né? Por exemplo, a mulher não pode ser mãe porque isso diminui a dignidade dela. Da onde? De onde você tirou? A mulher pode ser o que ela quiser, inclusive mãe, não é? Qual é o problema? Né? Então a gente tem que tomar cuidado com os discursos extremistas, tá? Vale a mesma coisa para a pergunta anterior. Todos os extremismos nos levam para longe do Evangelho. Pode ter certeza, tá? Pessoal, nós vamos chegando ao final do nosso programa. Que pena, né? Mas sábado nós temos o programa que vai retornar, né? Vai retornar e nós vamos, com certeza, trazer novas respostas para as perguntas que vocês nos enviam. E nós queremos deixar aqui, nesse momento, encerrando o nosso programa, a bênção de Deus que nós queremos invocar por intercessão de Maria Imaculada, que desça sobre você, sobre a sua família, sobre seus projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. O programa Respostas fica por aqui. Bom final de semana para vocês e nos vemos no próximo sábado. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.